Olá, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui, mais uma reunião aqui na casa de Deus, na igreja Fonte de Amor Eterno aqui em Realengo. Qualquer dia vem participar com a gente, porque vai ser bênção para a tua vida. E hoje é um dia todo especial, dia de Santa Ceia do Senhor, onde nós sentaremos à mesa com Deus, e eu tenho certeza que vai ser bênção no nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você, quando estivesse assistindo o vídeo, quando nós estivéssemos falando da palavra de Deus, você pausasse o momento da palavra e leia a palavra várias vezes, porque nós precisamos meditar na palavra. A palavra de Deus tem poder. Quando você medita, quando você lê o versículo várias vezes, o poder de Deus está penetrando em você. Como assim, pastor? Você está meditando nas palavras, você está crendo, porque eu me lembro uma vez que quando eu tive uma tentação de uma doença, eu tive dengue hemorrágica e eu fiquei no hospital internado. Eu meditei a noite toda em Isaías 43, 4 e 5, eu falava, eu lia várias vezes esse mesmo versículo, e aí o que aconteceu? Eu tive força, o medo saiu de mim, porque eu fiquei até com medo de morrer, mas o poder da palavra me sustentou, e para a glória de Deus eu fui curado. Por quê? Porque eu meditei, eu li o versículo várias vezes, porque a Bíblia não é um livro qualquer para você ler de qualquer maneira. A Bíblia é a palavra de Deus, e você tem que meditar nessa palavra. Se você quer o poder de Deus na tua vida, você tem que meditar, você tem que voltar os seus pensamentos para essa palavra, que você vai receber o milagre e a bênção de Deus. Vamos para Salmos 42, versículo 11, que diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Olha que coisa forte. A nossa esperança tem que estar em quem? Em Deus. Quem lembra da cura do paralítico, que ficou 38 anos doente e estava lá na beira do poço para ser curado, na beira do tanque? Ele não perdeu as esperanças. Ele 38 anos doente e não perdeu as esperanças de ser curado. Nós não podemos perder as esperanças. Às vezes a pessoa perde a esperança de resolver o problema que ela está enfrentando. Para com isso, se firma na palavra. Vou ler mais uma vez. Por que estás abatida, ó minha alma? As pessoas ficam abatidas por quê? Porque perdem esperança. Ela já foi convencida de que o problema dela não tem mais jeito. Ela já foi convencida de que a doença dela não tem cura. Não tem cura para o homem, mas para Deus tem. As pessoas têm que entender isso. Mas a realidade é que o problema tem roubado a esperança de dentro do coração dela e tem entristecido ela. Por exemplo, a falta de dinheiro deixa ela triste. Você não pode se abater por isso. Você tem que viver a fé. Você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que firmar a sua fé em Deus. Porque firmando a sua fé em Deus, você vai experimentar milagres. Você não pode perder as esperanças. Muita gente perde as esperanças, por quê? Porque o medo domina ela. A pessoa fica com medo de morrer com a doença. A pessoa fica morrendo, fica com medo de morrer endividada. Para com isso. Firma a sua fé em Deus, que os melhores dias da tua vida estão por vir. Você tem que crer em Deus. Você não pode deixar o diabo roubar as suas esperanças, porque o doente paralítico, 38 anos doente, ele não perdeu as esperanças. Ele firmou a fé em Deus. E o que
que aconteceu? Ele foi curado. Ele foi liberto daquela enfermidade. Porque eu não sei se você sabe que por trás da doença existe um espírito de enfermidade. E muitas das vezes o que alimenta esse espírito de enfermidade é o pecado. A pessoa não quer largar o pecado. A pessoa não quer largar a mágoa, não quer largar a idolatria, não quer largar a mentira. Às vezes, hoje em dia, as pessoas estão mentindo por causa de dinheiro. Por exemplo, eu conheci uma pessoa, aliás, uma pessoa que me contou, o camarada, ele não queria perder a pensão do pai, e aí sabe o que ele fez? Casou a mulher dele com o pai dele para não perder a pensão. Olha só. Olha que coisa séria. Ele está mentindo, está enganando. Tá ou não tá? Ele está desonrando o pai e está adulterando. Olha que coisa. 3 pecados gravíssimos. Tudo por causa de quê? Dinheiro. A pessoa, por causa de dinheiro, ela vai perder a salvação dela, porque a pessoa não consegue ser dizimista. Como assim, pastor? Quem não é dizimista vai para o inferno? A pessoa que não é dizimista, ela está mostrando que ama mais o dinheiro do que a Deus. Ela está mostrando que ela ama mais o dinheiro dela do que a Deus. E eu provo que amo a Deus quando eu obedeço a palavra. Quando eu sou dizimista, eu estou obedecendo a quem? A palavra. Eu estou obedecendo a Deus. Deus só tem compromisso com quem obedece a Ele. Deus não tem compromisso com qualquer um, não. Deus tem compromisso com o pastor. Nem sei. Se o pastor não obedecer a Deus, não adianta nada o título. Deus coloca uma coisa no teu coração e guarda isso para sempre dentro de você. E anote aí no papel: Deus só tem compromisso com quem obedece. A pessoa, tem muita gente falando que é de Deus, mas na realidade não é, porque não obedece. Não obedece a Deus. E aí por isso se explica a vida de sofrimento que ela vive dentro da igreja. Ou então as pessoas, elas aparentam obedecer a Deus, mas na realidade dentro dela, ela não obedece. É o chamado hipócrita. E hoje em dia, nós temos que tomar muito cuidado para não nos tornarmos hipócritas. Porque o tempo, às vezes, os muitos anos dela dentro da igreja, faz com que ela queira aparentar uma coisa que não é. Tome cuidado com isso. Obedeça a Deus. Não perca as esperanças. Talvez o fato dela estar perdendo as esperanças, até de viver, é porque ela não obedece. A pessoa é teimosa. Eu estou dando um exemplo aqui do dízimo, mas poderia ser qualquer outra coisa que a palavra de Deus nos orienta a fazer, mas eu estou dando um exemplo aqui do dízimo. A pessoa, ela é turrona. Não, o meu dízimo eu não dou. Aí muitas das vezes ela quer justificar: eu faço caridade com o meu dízimo. Não, você não tem que fazer caridade com o seu dízimo. Eu ajudo muita gente, não quer dizer nada. O seu dízimo você tem que dar na igreja, na casa de Deus. Você tem que dar numa igreja. O seu dízimo não é seu, é de Deus. Isso se você quer morar no céu. Porque se você não quiser morar no céu, você faz o que você quiser. O dinheiro é seu. Mas se você quiser morar no céu, você vai ter que obedecer a Deus. Seja você quem for. Você pode ser muito importante, ter muito dinheiro, mas diante de Deus, nós não somos nada. Absolutamente nada. Deus não depende da gente, a gente que depende de Deus. Seja humilde e se coloque no seu lugar. Nós precisamos de Deus.
Nós precisamos da misericórdia de Deus. Se você está vivo aí ouvindo essa mensagem, é pela misericórdia e pela graça de Deus. Porque muita gente morreu nessa pandemia, que foram enganadas pelo diabo. Muita gente morreu. Por quê? Porque pessoas foram usadas pelo diabo para matar muita gente, muitos médicos, muitos repórteres, muitos políticos. Vimos políticos que fez hospital de campanha e não serviu para nada e gastou milhões. Vimos repórteres escondendo remédio. Vimos médicos falando: você só vai procurar o hospital quando você tiver falta de ar. Olha só, quando a pessoa está nas últimas. Vimos muita gente sendo usada pelo diabo para matar muita gente. E graças a Deus, Deus nos permaneceu vivo. Nós temos que ser gratos a Ele. E outra coisa, a nossa esperança tem que estar em Deus. Eu não sou contra ninguém a tomar vacina, não. Claro que não. Se você sente no coração de tomar vacina, tem que mais que tomar mesmo. Mas a sua esperança não tem que estar na vacina. A sua esperança tem que estar em Deus. É Deus que vai te salvar e te socorrer, não é vacina. As pessoas têm que entender isso. As pessoas ficam com tanto medo que o Deus dela é a vacina. E o pior, tem pastor que fala de um jeito como a vacina fosse um Deus, que fosse o salvador da pátria. Porque se fosse assim, muita gente que tomou vacina morreu com a própria doença. Verdade ou mentira? Então a sua fé não tem que estar na vacina, tem que estar em Deus. Ah, pastor, você está falando contra a vacina? Claro que não. Se você sente no coração, tem mais que tomar mesmo. Agora, a vacina não tem que ser o seu socorro. A vacina é um complemento, porque quem te salva é Deus. Isso, se você quer ser feliz, coloca isso em prática. Em primeiro lugar, seja Deus na tua vida. Amém? Vamos para outra passagem? Salmos 146, versículo 5. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Amém? A sua esperança tem que estar em Deus. A sua esperança não tem que estar no dinheiro. A sua esperança não tem que estar no remédio, na vacina. A sua esperança tem que estar em Deus. Mas, é claro, se você tiver que tomar um remédio, tomar vacina, vai em frente, amém? Não estou falando ninguém para deixar de tomar um remédio e ninguém falando deixar de tomar vacina, não, nada disso. Mas a sua esperança tem que estar em Deus. Os seus pensamentos têm que estar voltados para a palavra de Deus, tem que estar voltado para o céu. Não tem que estar voltado para as coisas humanas. Porque a realidade a palavra de Deus nos ensina que o mundo jaz de quem? Do maligno. O mundo que a gente vive é dominado por demônios. E você tem que usar a autoridade de Deus. Usar a autoridade. Vamos ler mais uma vez, ó. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus, porque é Ele que vai nos socorrer. A sua esperança tem que estar em Deus. Não tem que estar no pregador famoso. Tem gente que idolatra o pregador famoso. Para com isso. A sua esperança tem que estar em Deus. Você tem que usar a sua fé. Você não tem que depender de pregador famoso. Você tem que depender da sua fé. E para isso você precisa o quê? Obedecer, colocar em prática a palavra de Deus. Se você quer ser feliz, porque uma das coisas que leva muita gente a sofrer é depender da outra. É ou não é? O familiar depende do outro familiar.
para poder sobreviver. Me dá dinheiro para mim poder comprar as coisas. Olha só, você não tem que depender de ninguém, você tem que depender da sua fé. E quem tem fé chega aonde quer. Você tem que almejar coisas grandes, porque você tem que estar bem financeiramente para ajudar a obra de Deus. Você tem que estar bem, porque a obra de Deus precisa de dinheiro para poder pagar o aluguel, para manter as igrejas, para abrir mais igrejas. Então você tem que se conscientizar que você precisa estar bem financeiramente. Você não pode se contentar com um salário mínimo. Ah, pastor, no momento eu só tenho um salário mínimo. Amém, graças a Deus, mas vamos lutar para mudar isso aí. Vamos pensar grande. Você não vai ter um salário mínimo não, você vai ter 100. Vamos pensar grande, porque o reino de Deus precisa que você fique bem financeiramente para que o reino de Deus cresça. Você não pode aceitar ir para o céu e ficar de braços cruzados, vendo muita gente indo para o inferno. Mas por quê? Porque não tem dinheiro para abrir igreja, não tem dinheiro para manter igreja. Infelizmente, nessa pandemia fechou muita igreja. Mas por quê? Por causa de dinheiro, não teve dinheiro para pagar o aluguel. Então, temos que lutar para ser grande, para ser bem sucedido financeiramente. Por isso eu convido você para participar da nossa reunião da prosperidade, quinta-feira da multiplicação, toda quinta-feira. E eu tenho dormido no monte em prol dessa reunião. Tenho clamado a Deus para as pessoas virem aqui participar, porque eu tenho certeza que quem participar dessa reunião, coisas grandes vão vir na mão dela. Vai vir na mão dela e ninguém vai entender nada, porque eu estou pagando preço. Eu estou abrindo mão de dormir com a minha família dentro da minha casa e estou dormindo lá no alto do monte lá, para te abençoar, para orar por você. 3 horas da manhã, mas eu não fico lá no monte dormindo o tempo todo não. 3 horas da manhã eu estou lá orando, clamando a Deus por você, de joelho dobrado, clamando a Deus: Senhor, muda essa situação. E eu tenho certeza que se você participar, você vai tomar posse de coisas grandes e vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Salmos 89, versículo 8. O Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Você vê que a fidelidade aqui também é justiça. Deus, ele é justo. Amém? E se a gente quer alguma coisa de Deus, a gente tem que ter sede de justiça, buscar a justiça de Deus. Nós não podemos aceitar viver na injustiça. Nós não podemos nos conformar com a injustiça, porque a realidade é que quem se conforma com a injustiça fica amargurado. Pode anotar isso que é forte. Quem se conforma com a injustiça fica amargurado. E a realidade é que tem algumas pessoas dentro da igreja que se conformou com a injustiça. Em outra tradução diz que a base do trono de Deus é o quê? Justiça. Deus, ele é justo. Pode ser quem for, pode ser o pastor famoso. Se ele estiver fazendo injustiça, está errado. Porque geralmente o grande faz injustiça com o pequeno. É ou não é verdade? Mas Deus socorre quem tem sede de justiça. Quem lembra do milagre do homem paralítico, 38 anos? O Senhor Jesus virou para ele e falou: o que queres que eu te faça? Aí ele falou: Senhor,
Quando eu chego até o tanque, um doente vai na minha frente e é curado na minha frente, porque naquela época o anjo descia no tanque e agitava as águas. O primeiro doente que chegasse no tanque era curado, só que ele era paralítico, devia ir se arrastando, e aí o outro doente ia lá na frente dele e era curado. Em outras palavras, ele estava mostrando para Deus que ele tinha sede de justiça. E você vê que quem tem sede de justiça, o milagre é instantâneo quando busca a Deus. E foi o que aconteceu com o paralítico. Quando o Senhor Jesus acabou de ouvir o paralítico falar, foi na mesma hora. Então levanta e anda. Foi instantâneo. Certa vez o Senhor Jesus curou o cego, mas o cego não tinha sede de justiça. Ele fez lodo e passou nos olhos do cego e falou: ó, vai lá lavar no tanque. Foi ou não foi? Mas esse doente, ele foi curado na hora, porque ele tinha o quê? Sede de justiça. Se você quer um milagre de Deus, tenha sede de justiça. Quem lembra da passagem do juiz iníquo? Quem lembra? Acharás fé na terra? Deus, ele não tarda e nem falha, mas ele vai agir de acordo com a nossa fé. Depois você lê a parábola do juiz iníquo, da viúva que estava lá, pedindo para o juiz julgar a causa dele. Temos que entender uma coisa: se você quer um milagre, você tem que ter sede de justiça. Senhor, eu não aceito essa situação. Você não pode se conformar com a injustiça. Você não pode se conformar. Senhor, faça justiça, porque a tua palavra diz que a base do teu trono é justiça. Eu quero justiça, meu Deus. Eu quero a cura. Eu quero resposta. Eu quero a causa ganha daquele processo, porque o que eu estou pedindo é justo. Temos que clamar isso de Deus. Senhor, não é justo eu estar tanto tempo na tua igreja e viver na miséria, porque o Senhor é um Deus de prosperidade. A tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E como é que pode a pessoa viver na miséria? Não, está errado, é injusto. Você tem que clamar isso de Deus. E nessa quinta-feira agora eu vou estar clamando a Deus por justiça na sua vida financeira. E se você quiser, vem participar com a gente, que eu tenho certeza que Deus vai trazer resposta. Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha só, a resposta. Você vê que Deus dá a resposta na vida de muita gente que está dentro da igreja e não recebe milagre. É o pecado. A pessoa quer namorar como se fosse casada. Isso é fornicação, isso é pecado. A pessoa está dentro da igreja e está mentindo. A pessoa está dentro da igreja e tem mágoa. Ah, pastor, mas eu não consigo me libertar dessa mágoa. Eu vou ensinar para você uma coisa que vai ser poderosa para libertar você dessa mágoa. Começa a orar por aquele que te magoou. Jesus, abençoa ele. Senhor, perdoa os pecados dele. Abençoa ele todo dia. Começa a orar toda hora. Começa a orar pela pessoa que te magoou, que eu tenho certeza que você vai ficar com o coração limpo. Uma outra coisa aqui, que foi até, a gente comentou aqui na igreja: pastor, e se a pessoa morreu? Você usa a fé. Eu perdoo o fulano no nome de Jesus. Amém? Se a pessoa morreu, você perdoa, você declara. A palavra tem poder.
Se a pessoa está viva, você fala, ora pela pessoa viva. Se ela estiver morta, aí não adianta. Mas você determina o perdão sobre ela. Porque a palavra tem poder. A morte e a vida estão no poder de quem? Da língua. A mágoa traz morte. E o perdão traz o quê? Vida. Olha que coisa forte. Está nas tuas mãos. Se você quer morte ou quer vida. A pessoa que guarda a mágoa, ela está o quê? Está caminhando para a morte. A morte física e espiritual. E a pessoa que perdoa, ela está caminhando para quê? Para a vida, para a salvação. Para viver uma vida saudável. Temos até o livro, né? Viver com saúde no mundo doente. As pessoas aí fora estão doentes por causa da mágoa. Elas querem ferir a outra. Mas por quê? Porque elas estão feridas. A gente tem que ser instrumento para sarar as pessoas, não para ferir. As pessoas têm disposição para brigar. Você não tem que ter disposição para brigar. Você tem que ter disposição para falar do amor de Deus, para perdoar. Está perdoado. E até coisas que envolvem dinheiro. Fulano me paga, eu vou cobrar na justiça. Quem quer ser feliz, abre até a mão do seu direito. Eu quero ser feliz, está perdoado. Eu quero ser feliz. Amém? Nós temos que ser justo. Por exemplo, teve um dia que eu vi um pregador falando. A gente também tem que tomar cuidado com o exagero. Por exemplo, uma pessoa fez mal a ela. Aí uma pessoa pergunta, e aí fulano, como é que é aquela pessoa? E aquela pessoa que te fez mal, você vai falar que ela é boazinha? Não, porque você está sendo o quê? Injusto. Se ela te fez mal, você vai falar o quê? Você vai o quê? Contar a verdade. Você não pode ser hipócrita. Aí eu vou falar que a pessoa foi boa comigo e ela foi perversa. Se ela fez uma maldade comigo, eu vou falar que ela é boazinha? Isso está errado. Isso é o que? É exagero. A pessoa está saindo da palavra. Se a Bíblia nos ensina a ser justo, desde quando eu era pequenininho, minha mãe, quando eu brigava com a minha irmã e reclamava, minha mãe sempre virava para mim, eu estou sendo justa. E às vezes eu aprontava mesmo, eu era daquele jeito, mas sempre ouvi a minha mãe falar, eu estou sendo justa. É o que? A gente tem que ser o quê? Tem que ser justo. Não é porque é o filhozinho, ela encobre o erro do filhozinho e condena o outro filho. Não, a gente tem que ser justo. Se a pessoa fez maldade com você, você não vai ser hipócrita dizer que ela é boazinha. Um dia eu ouvi o pregador falar isso. Não. Se tiver mágoa, você libera perdão, amém? Mas você não pode ser hipócrita. Você não pode ser exagerado. A pessoa te dá um tapa na cara e você vai lá e pede perdão a ela. Você me perdoa, tá? Porque eu tomei um tapa na cara seu. Não existe isso. É ou não é? Sabe, a gente não pode fugir da palavra, ser exagerado. A pessoa te dá um tapa na cara, você vai lá, procura ela, você me perdoa, tá? Porque você me deu um tapa na minha cara. É uma coisa doida, isso aí. Sabe, não existe isso. Não podemos sair da simplicidade da palavra de Deus. Por exemplo, eu já escutei pregador nessa passagem do paralítico que estava no tanque, à beira do tanque, e um anjo descia no tanque, mexia as águas, e o primeiro doente que entrasse no tanque era curado. Eu já escutei pregador falar que isso era lenda, folclore. A Bíblia não está falando isso. Da onde que o pregador está tirando isso, meu Deus do céu? Não saia da simplicidade da palavra. Só porque ele é famoso,
Tem, por exemplo, um dos pastores que tem mais visualização no YouTube, sabe o que ele faz? Fala mal de outros pastores. Você vê, julgando. A Bíblia fala, é clara para a gente não julgar. E ele tem muita visualização pecando, julgando outros pastores. Em vez de ele ficar se preocupando em pregar as boas novas do Evangelho, ele está falando mal dos outros. Tome cuidado. Não é porque ele é famoso, é de Deus não, porque o que vai testificar se ele é de Deus, se o que ele está falando está de acordo com a palavra de Deus, se está de acordo com a Bíblia. E aí sim, você vê se ele é de Deus ou não, não é porque ele é famoso. Porque hoje em dia tem até pastor homossexual, não sei se você sabe. Então tome muito cuidado com quem você ouve. Repetindo, não saia da simplicidade da palavra de Deus. Pode ser quem for, pode ser o bambambam, o pregador, seja lá o que for. Se não estiver falando de acordo com a palavra de Deus, deixa de lado, não siga. Por exemplo, tem pessoas que acham que pode brincar com a palavra. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque. Porque é pastor famoso, está brincando com a palavra e está todo mundo rindo. Não. Tem tanta coisa para brincar. Não brinque com a palavra de Deus. Se você quer milagre de Deus, respeite a palavra de Deus o máximo que você puder. Você tem que amar essa palavra e respeitar. Se você tiver que brincar, brinque com outra coisa, mas não brinque com a palavra não. Respeite a Deus, tenha amor a Deus, porque falar que ama da boca para fora é fácil. Nós provamos que amamos a Deus quando nós respeitamos e obedecemos a palavra. Então, recapitulando aqui, primeiramente, tenha esperança. Não deixe nada roubar a sua fé. Segunda coisa, seja justo. Não aceite a injustiça na sua vida. Busque de Deus o que? Justiça. E terceira coisa, o pecado. Não aceite o pecado, seja lá qual for. Tem gente que está dentro da igreja e já se conformou com o pecado, com a mentira, já se conformou com o adultério, tem amante, já se conformou com os vícios, está dentro da igreja fumando e bebendo, está dentro da igreja e está se prostituindo, está vivendo como casado. Para com isso. Obedeça a Deus. Por exemplo, um dos milagres mais lindos que eu já ouvi foi de uma mãe que estava lutando por uma filha lésbica. Há anos ela lutava pela filha. E a filha foi por esse caminho quando ela começou na faculdade. Tome muito cuidado, você que está entrando na faculdade agora. Firme a sua fé em Deus. Não deixe ninguém fazer lavagem cerebral na sua mente, não. A menina era uma menina direita, começou a fazer faculdade, se tornou lésbica. E aí a mãe orando pela menina, pela filha, e a filha falando na cara dela: mãe, não adianta a senhora orar por mim, porque eu nasci assim e vou morrer assim. Mas a mãe não desprezou isso e continuou orando, não perdeu as esperanças. E anos se passaram e ela orando pela filha. Até que um dia ela recebeu um telefonema da filha e falou assim: mãe, eu conheci um rapaz, mas não adianta não, que você sabe que eu sou lésbica. E ela falou: não, minha filha, Deus está ouvindo a minha oração. E ela apresentava a Deus aquele exame do pezinho, do neném, que diz, né, o sexo da criança. E ela apresentava a Deus: meu Deus, a minha filha
não é menino, é menina. E ela apresentava isso. Hoje, a filha dela se libertou do lesbianismo e é mãe de filhos, tem 2 filhas e ela cuida das netinhas. Olha que bênção! Tudo porque ela não perdeu as esperanças. Não perca as esperanças dentro da sua casa. O meu filho nunca vai se converter. Amarra esse demônio, essa perturbação na mente. O seu filho vai ser um pastor, vai ser um grande homem de Deus. Guarda isso no seu coração. Tem problemas que não tem solução para o homem, mas para Deus tem. E aí, essa mãe, ela não perdeu as esperanças. Não perca as esperanças, seja lá qual é o problema que você está passando, Deus vai te dar vitória no nome de Jesus, amém? Vamos orar agora, buscar a presença de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nesse momento entramos na Tua presença, meu Deus, e te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha encher o nosso coração de esperança, que o Senhor venha amarrar todo o mal, que o Senhor venha arrancar da nossa vida toda perturbação, todo desânimo, todo medo, que saia no nome de Jesus. Faz a sua oração agora com fé, busque a presença de Deus, fala: meu Deus, arranca da minha vida todo o mal, todo pecado, toda mentira, todo engano, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, eu ordeno, sai dessa pessoa agora. Você é o causador desse sintoma, eu ordeno, sai daí, em nome de Jesus. Meu Deus, vai queimando agora e vai arrancando agora todo mal, vai arrancando toda dor, vai arrancando agora tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, vai arrancando, meu Deus, vai destruindo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala com fé agora, fala com fé, todo mal da minha vida, do meu corpo, da minha casa, agora, em nome de Jesus, diga: sai, e sai, e sai no nome de Jesus. Levanta as mãos para os céus e repita-se comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pela bênção do Senhor, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Que Deus abençoe a todos. E se no momento dessa oração você foi curado, você estava sentindo alguma dor, coloque nos comentários que o Senhor Jesus te curou, amém, que o poder de Deus te alcançou através dessa oração, tá bom? Que Deus abençoe a todos e um forte abraço e até a próxima.